Elias Murrow tinha 42 anos, quando percebeu que sua vida tinha se tornado um eco de si mesma. Ele sempre fora considerado competente, trabalhador, aquele tipo de homem que segurava o mundo com as mãos como se fosse sua responsabilidade pessoal impedir que tudo desmoronasse. E por muito tempo funcionou, até que parou de funcionar. Seu negócio, construído com anos de suor, começou a sangrar dinheiro sem aviso. Primeiro foram pequenas perdas. Um cliente que sumiu, um fornecedor que atrasou, um contrato que não se renovou. Mas então a queda ganhou peso, como se o destino tivesse decidido empurrar tudo de uma vez. Em poucos meses, o que antes era estabilidade virou desespero. As dívidas dobraram. Depois triplicaram. As portas se fecharam. Os telefonemas pararam de tocar. Elias, que sempre foi reconhecido como referência entre amigos e familiares, agora se via como um náufrago dentro da própria vida. E o que mais doía não era o dinheiro perdido, mas a sensação íntima de fracasso, como se ele tivesse desapontado o mundo e a si mesmo. Mas o detalhe que ninguém sabia era que dentro dele algo ainda maior havia quebrado, a crença de que ele era capaz. Ele acordava todos os dias às 5 horas, mesmo não tendo mais trabalho para fazer. Era um hábito do qual o corpo não conseguia se desligar. Mas agora acordava com um peso no peito, como se o ar tivesse ficado mais denso. Ele olhava o teto do quarto e se perguntava onde exatamente tinha perdido o rumo. A mente humana tem mecanismos cruéis quando quer proteger o indivíduo da dor. Às vezes ela nos anestesia, outras vezes nos joga mais fundo, reforçando pensamentos negativos. O cérebro de Elias entrou no segundo modo. Tudo parecia mais escuro do que realmente era. A neurociência chama isso de viés de negatividade, uma tendência do cérebro de amplificar problemas quando estamos sob estresse prolongado. É como se a mente filtrasse o mundo, deixando passar apenas aquilo que dói. Elias não sabia esse termo na época, mas sentia na pele o efeito. Ele passou semanas mergulhado nessa espiral, até que, numa manhã particularmente silenciosa, algo aconteceu. Elias caminhava por uma praça perto de casa, tentando clarear a mente, quando um senhor idoso sentado num banco olhou para ele e disse algo aparentemente aleatório. Às vezes, o que você chama de fim é só uma reorganização do céu para começar outra coisa. Elias não respondeu, mas a frase entrou nele como flecha. O idoso não explicou nada e Elias não teve coragem de perguntar. Só continuou caminhando, mas aquela frase não largou sua mente. Naquela noite, pela primeira vez em meses, ele chorou. Não de dor, mas de exaustão, e talvez de alívio. Se alguém naquele momento tivesse olhado para Elias, veria apenas um homem falido. Mas por dentro, algo começava a se mover, um desmoronamento que, paradoxalmente, era o início da reconstrução. O deserto interno é uma fase que muitas pessoas confundem com derrota, mas espiritualmente o deserto nunca é punição, é processo. É o lugar onde antigas estruturas quebram para novas serem erguidas. Durante esse período, Elias começou a ter sonhos estranhos. Sonhava com corredores longos, portas fechadas e uma luz no final das passagens. Ele não era religioso, mas esses sonhos o faziam acordar com uma sensação de que havia algo tentando chamá-lo de volta para si mesmo. Na neurociência, isso é explicado como processamento emocional profundo. O cérebro encontra formas simbólicas de reorganizar memórias, crenças e emoções. Mas espiritualmente parece outra coisa, parece um chamado. Um dia, enquanto revisava papéis do antigo negócio, Elias encontrou uma frase que tinha escrito anos antes: "Quando tudo falhar, volte para a essência." Ele não lembrava quando tinha escrito isso, mas aquilo o atingiu como se fosse uma resposta enviada no momento exato. A jornada de Elias mudou completamente numa tarde chuvosa. Ele estava sentado na varanda, olhando as gotas caírem, quando sentiu algo diferente. Não uma voz, não uma visão, mas uma espécie de impressão interna. Uma sensação suave, mas firme, dizendo: "Ainda não acabou." Ele fechou os olhos. A respiração acelerou. O coração bateu mais forte. Foi como se algo dentro dele tivesse acordado.
como se uma parte que estava adormecida finalmente levantasse. Não havia explicação lógica, mas havia clareza. Ele entendeu silenciosamente que precisava mudar. Não o mundo, não os outros, mas ele. A partir daquele dia, Elias decidiu reconstruir sua vida. Não de fora para dentro, como sempre fez, mas de dentro para fora. Ele começou estudando neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar, criar novas conexões, mudar padrões. Descobriu que não era escravo do passado, que pensamentos não eram sentenças, que emoções não eram destinos. Começou a adotar pequenas práticas diárias. Respiração consciente para regular o sistema nervoso. Afirmações realistas, não mágicas, para reverter padrões destrutivos. Visualização guiada para reacender propósito. O hábito de escrever para reorganizar pensamentos. Rotina mínima, mesmo sem resultados imediatos. No começo, nada parecia funcionar. Mas o cérebro não muda no primeiro dia, nem no quinto, nem no 10º. Mas ele muda. Elias começou a perceber pequenas diferenças. Dormia melhor, pensava com menos caos. Voltou a sentir pequenas faíscas de esperança. E, pela primeira vez em meses, sentiu com fome de vida. Certo dia, caminhando de novo pela praça onde havia visto o idoso, Elias percebeu algo. O banco estava vazio. Ele nunca mais viu o homem. Isso fez com que começasse a considerar que aquele encontro não tinha sido casual. Ele começou a sentir que havia uma força maior organizando os bastidores. Não importava o nome, Deus, universo, providência. O que importava era a sensação de que não estava sozinho. Espiritualmente, Elias entendeu que a perda tinha sido redirecionamento. O fracasso tinha sido proteção. O deserto tinha sido treinamento. E a queda tinha sido o ponto de apoio para a subida. Essa clareza mudou seu interior de forma radical. Com a mente mais estável e o espírito reacendido, Elias começou a trabalhar em algo novo. Mas desta vez, não se tratava apenas de dinheiro. Era algo que fazia sentido para ele. Ele decidiu usar sua experiência para criar um serviço de consultoria para pequenos empreendedores que estavam à beira da falência, exatamente onde ele já tinha estado. E, surpreendentemente, pessoas começaram a procurá-lo. Primeiro foram 3 clientes, depois 8, depois 20, até que meses depois ele já tinha mais trabalho do que antes, mas com muito mais propósito. Seu financeiro se recuperou, sua saúde se reequilibrou, sua mente ficou estável, e seu espírito finalmente estava vivo. Elias entendeu algo profundo sobre a vida. O fracasso não é o fim, é o ajuste. A perda não é punição, é limpeza. A queda não é resultado, é reinício. Ele percebeu também outra verdade. A mente é um campo fértil. Se você não plantar esperança, o terreno cresce medo. E se você não fortalecer o espírito, a alma desidrata nos desertos. Ele passou a repetir para si mesmo, e para todos que ajudava, uma frase que resumia sua jornada inteira. Às vezes Deus te desmonta por fora apenas para te reconstruir por dentro. Hoje, quando Elias olha para trás, ele não vê falência. Ele vê renascimento. Ele vê alinhamento. Ele vê um ciclo que precisou desabar para que outro pudesse existir. Ele compreendeu que a prosperidade começa na mente antes de aparecer no bolso. A cura emocional começa no espírito antes de aparecer no comportamento. A força nasce dentro antes de se manifestar fora. A queda foi o portal. A dor foi o aviso. O deserto foi o treinamento. O invisível foi o guia. E a travessia foi dele. Hoje Elias sabe. Fracasso não é identidade, é capítulo. Perda não é sentença, é recalibração. E recomeçar não é fraqueza, é inteligência emocional, espiritual e neurobiológica funcionando juntas. E ele repete para quem está ouvindo agora: você não está quebrado, você está sendo reconstruído. E quando Elias acreditava que já tinha entendido tudo sobre dor, veio algo ainda mais intenso: o silêncio. Não o silêncio comum, mas aquele silêncio espiritual que parece te perguntar: e agora? O que você vai fazer com a sua própria vida?
Esse silêncio o acompanhou por semanas. Ele acordava cedo, sentava-se na mesma cadeira velha da cozinha e encarava a janela como quem tenta conversar com o próprio destino. Era estranho perceber que, mesmo sem dinheiro, sem perspectiva, sem ânimo, ele ainda estava vivo. E isso começou a incomodá-lo, porque se estava vivo, então ainda havia algo a construir. E foi nesse ponto que a transformação real começou. Não em explosões de coragem, não em frases motivacionais bonitas, mas em pequenas, discretas faíscas internas, quase imperceptíveis. Elias percebeu que sua mente estava condicionada a acreditar que sucesso só valia se fosse rápido. Ele tinha pressa para provar valor, pressa para ganhar dinheiro, pressa para recuperar o que perdeu. Pressa porque, no fundo, acreditava que devia algo ao mundo. Essa pressa o consumiu, o cegou, o colocou no caminho do colapso. E aí veio o insight espiritual, não daqueles cheios de luz, mas daqueles que machucam antes de curar. O tempo não é seu inimigo. A sua comparação constante é. Ele respirou fundo e, pela primeira vez desde a queda, admitiu que estava cansado de correr atrás de validação, cansado de tentar provar que era digno de prosperidade, cansado de sentir vergonha por fracassar. E é aqui, justamente aqui, que Deus começa a reescrever histórias, no momento em que o ser humano assume sua vulnerabilidade. A mente de Elias estava programada para se defender do fracasso. E quando o cérebro quer evitar dor, ele paralisa, ele cria justificativas, ele cria rotinas confortáveis e previsíveis, ele transforma o medo em lógica. Elias percebeu que não estava preso à falta de dinheiro, estava preso às crenças que sua própria mente tinha criado. Você falhou uma vez, vai falhar de novo. Você não tem mais idade para recomeçar. Ninguém confia em você. Seu tempo já passou. Ele começou a escrever essas frases em um caderno, uma técnica simples, mas poderosa, e ao lado delas escreveu: "Quem disse isso?" E pela primeira vez percebeu que não era Deus falando isso com ele, nem a vida, nem a realidade. Eram vozes internas construídas ao longo de anos como muros mentais. Um recomeço não tem cheiro de vitória, tem cheiro de simplicidade. Elias levantou, saiu de casa, foi caminhar. Sentiu o vento bater no rosto, como se o universo estivesse desenferrujando sua esperança. E enquanto caminhava, pensou: se minha vida fosse realmente impossível de mudar, eu não estaria sentindo esse incômodo. Eu não estaria buscando respostas. Eu não estaria aqui. Esse pensamento virou um pequeno, mas sólido pilar de fé. No dia seguinte, ele fez algo que evitava há meses. Ele se olhou fixamente no espelho. Não para avaliar defeitos, não para procurar culpa, mas para encarar o homem quebrado e ainda assim vivo. Elias colocou a mão no peito e disse baixinho: "Eu aceito recomeçar do zero." Essa frase foi um renascimento, porque somente quem aceita o ponto zero pode construir o ponto alto da vida. Quando um coração se abre, Deus chega. Mas Deus não chega com aplausos, nem com milagres instantâneos. Ele chega reorganizando o interior. Elias começou a sentir uma espécie de força silenciosa, uma vontade calma de tentar novamente, uma motivação que não vinha de raiva, nem de desespero, mas de clareza. E clareza é luz. Alguns dias depois, enquanto caminhava, ele encontrou um velho conhecido, alguém que já tinha trabalhado com ele anos atrás. A conversa começou tímida, solta, sem pretensão. Mas por algum motivo que ele nem entendeu na hora, começou a contar sua situação. Não com vergonha, mas com honestidade. E do nada o homem respondeu: "Engraçado, estou precisando justamente de alguém que tenha o teu tipo de experiência." Aquilo caiu como um trovão suave, quase um alerta divino. Eu ainda não terminei com você, porque Elias ainda tinha um medo: recomeçar e falhar novamente. E é aqui que entra o ponto mais profundo da sua história, o ponto que conecta a espiritualidade com neurociência. O cérebro humano precisa de referências internas novas para abandonar o medo. E Deus, por sua vez,
Precisa que a pessoa dê um passo, nem que seja pequeno, para ativar a nova rota. Então Elias decidiu começar pequeno, um dia de cada vez, uma meta de cada vez, um gesto de coragem por dia. E adivinha? Pequenos passos acumulados constroem grandes destinos. Na metade do processo, ele percebeu que sua vida estava dividida em duas versões. O Elias antigo, guiado pela pressa, pela comparação e pela cobrança de provar valor. O Elias novo, guiado pela maturidade espiritual, pela ciência da mente e pela confiança no tempo certo. E é aqui que a história ganha densidade. O Elias antigo era forte, mas era ansioso. O Elias novo era calmo, e justamente por isso, mais poderoso. Foi numa manhã fria que Elias sentiu algo mudar dentro dele. Ele estava sentado, lendo um pequeno trecho que dizia: "Quem não honra o processo não sustenta o resultado." Essa frase o atingiu com força, porque ele finalmente entendeu que a vida não lhe negou prosperidade. Ela apenas não permitiu que ele construísse riqueza com base em pressa, ego e ilusão. Prosperidade exige estrutura emocional, e estrutura emocional nasce da quebra, é forjada na vulnerabilidade, é construída nos dias de silêncio. Elias, pela primeira vez, sentiu que estava pronto. Pronto para o novo trabalho, pronto para o novo ciclo, pronto para uma nova mentalidade. Não do jeito que ele imaginava, não da forma acelerada que ele queria, mas da forma madura que ele precisava. Era como se o céu dissesse: "Agora sim, agora você está pronto para sustentar o que tanto pediu." E ali, naquele instante, nasceu algo maior que motivação. Nasceu propósito. Elias caminhava pelas manhãs como quem atravessa um território interno. O mundo externo era o mesmo, mas por dentro algo havia mudado. Era como se cada passo reorganizasse não apenas seus pensamentos, mas também o ritmo do próprio destino. Numa dessas manhãs, ele sentou-se num banco de madeira ao lado de um pequeno lago. A água estava parada, refletindo o céu cinza. Ele ficou olhando aquele espelho natural e, pela primeira vez em muito tempo, conseguiu ver mais que seu próprio reflexo. Viu sua história. Viu o menino cheio de sonhos. Viu o adulto que se perdeu na pressa. Viu o profissional que se sentiu insuficiente. Viu o homem quebrado pelo fracasso. Viu o sobrevivente que ainda respirava. Viu o guerreiro silencioso que decidiu recomeçar. Elias ali descobriu o ponto onde todas as suas versões se encontravam. O lugar onde Deus e a neurociência conversam. Sim, porque a ciência explica que o cérebro é moldável, que as conexões podem ser recriadas, que padrões podem ser rompidos. Mas é a espiritualidade que dá a coragem necessária para atravessar essa reconstrução. E naquele lago, um pensamento se formou dentro dele como uma revelação. Eu não falhei porque não era capaz. Eu falhei porque tentei construir uma vida inteira, sem antes construir a mim mesmo. Essa frase não veio da mente, veio da alma. Naquele mesmo dia, Elias recebeu uma ligação inesperada. Não era uma grande proposta, não era um milagre financeiro, era um convite simples. Precisamos de alguém para um projeto pequeno, lembrei de você. E esse pequeno projeto abriu um espaço. Esse espaço abriu uma oportunidade. Essa oportunidade reacendeu o movimento. E o movimento reacendeu a vida. Porque prosperidade não entra com explosão. Ela entra com coerência. Com o passar das semanas, algo notável começou a acontecer. Elias estava trabalhando pouco, ganhando pouco, mas vivendo muito. Sua mente estava clara. Sua fé estava firme. Seu espírito estava leve. E era como se Deus estivesse dizendo: eu preciso que você aprenda primeiro a receber antes de aprender a multiplicar. Essa lição mudou tudo, porque um coração ansioso não sustenta riqueza. Uma mente impulsiva não mantém prosperidade. Uma alma ferida não administra abundância. Era preciso cura. Era preciso base. Era preciso profundidade. E é justamente aí que o cérebro começa a registrar novos padrões. A neurociência chama isso de neuroplasticidade experiencial, quando novas experiências emocionais criam novos caminhos neuronais.
Elias estava criando uma nova mente, e uma nova mente cria uma nova vida. Certo dia, já tarde da noite, ele estava revisando seus registros financeiros, tentando organizar tudo, e percebeu algo curioso. Ele ainda não ganhava muito, mas não faltava mais nada. Pela primeira vez em meses, havia paz. Mas paz não é ausência de movimento, é alinhamento de propósito. E ali, sozinho, naquela noite silenciosa, algo o impulsionou a fazer uma oração longa, profunda, quase visceral. Ele colocou as mãos sobre a própria cabeça e disse: Deus, não quero apenas voltar para onde eu estava. Quero ir para onde o Senhor queria me levar desde o início. Eu aceito deixar ir o homem que fui. Eu aceito ser moldado. Eu aceito aprender. Eu aceito crescer. E foi ali, naquele exato instante, que o processo espiritual encontrou o processo mental. Foi ali que seu cérebro registrou um novo marco. Foi ali que seu futuro começou a se firmar. Nos dias seguintes, tudo começou a fluir com mais naturalidade. Ideias surgiam com clareza. As conversas pareciam encaixar. As oportunidades chegavam com mais frequência. Mas não era mágica, era maturidade. O Elias antigo buscava pressa. O Elias novo buscava propósito. O Elias antigo queria reconhecimento. O Elias novo queria alinhamento. O Elias antigo queria provar valor. O Elias novo queria expressar valor. E esse alinhamento é exatamente o que acessa a prosperidade consistente. O dinheiro agora começou a aparecer não por desespero, mas como consequência. Não como fuga, mas como fluxo. Não como barganha, mas como resposta. Meses depois, Elias estava com um novo ritmo de vida, uma nova mentalidade e um novo trabalho. Mas, mais importante do que isso, ele estava com uma nova identidade. E ele não reconhecia isso como milagre, reconhecia como processo. Sim, Deus o sustentou. Sim, Deus o reconstruiu. Mas Elias também fez a parte dele. Ele deixou o ego morrer. Ele deixou o orgulho cair. Ele deixou o medo falar e mesmo assim continuou. Ele deixou o velho pensamento se desfazer. Essa combinação, fé profunda plus neuroplasticidade prática, é a fórmula do renascimento. E naquele mesmo lago onde tudo começou, ele voltou meses depois. Sentou-se no mesmo banco de madeira. Olhou novamente para a água, mas desta vez se viu diferente. Não como o homem quebrado, não como o homem culpado, mas como o homem refeito. Ele sorriu e disse em voz baixa: Agora eu estou pronto. E a água devolveu o reflexo de alguém transformado. Elias entendeu que nem todo atraso é perda, nem toda queda é fracasso, nem toda demora é castigo, e nem toda crise é fim. A demora foi proteção. A queda foi purificação. A crise foi renascimento. O silêncio foi resposta. A espera foi treinamento. Seu cérebro, que antes funcionava em modo de alerta, agora funcionava em modo de criação. As conexões que antes reforçavam medo e escassez, agora reforçavam clareza e expansão. Ele não apenas mudou de vida, ele mudou de estado mental. E enquanto caminhava de volta para casa, percebeu: eu não recuperei o que perdi. Eu ganhei algo maior. Me tornei alguém capaz de ir muito além. E assim eu finalizo essa mensagem com o mesmo propósito com que Elias reconstruiu a vida dele. Se você está ouvindo isso, não é coincidência. Você está sendo preparado. Você está sendo alinhado. Seu tempo não passou. Seu valor não foi perdido. Sua história não acabou. E antes de encerrar, eu te peço, não por mim, mas para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam dessa cura. Curta este vídeo e se inscreva no canal. Isso faz o YouTube entregar essa palavra para milhares de outras pessoas que também estão vivendo o que você viveu. Que Deus te fortaleça, que sua mente se abra, que sua vida se realinhe e que seu futuro seja maior do que tudo que você imaginou.